Distúrbios alimentares. Este é o tema do Papo É de hoje. Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Felidianos e ao programa O Papo É. Como na introdução, distúrbios alimentares, transtornos mentais e neurodiversidade. É um assunto sério, silencioso, e que muitas das vezes a maioria das pessoas são vítimas, e são vítimas silenciosas. Por isso é extremamente importante nós sabermos o que acontece com as pessoas que estão ao nosso redor. Distúrbios alimentares podem ser originados de hábitos alimentares que causam danos à saúde, com a redução extrema ou consumo em excesso de alimentos. Geralmente são comuns esses distúrbios na adolescência e no começo da vida adulta. Eles estão relacionados a uma série de consequências psicológicas, como ansiedade, pressão sociais e o chamado para o corpo perfeito. Não existe corpo perfeito. Cada corpo é um corpo, todo corpo é perfeito. A primeira coisa que nós temos que ter muito na nossa mente, porque a indústria vende o corpo perfeito. Por que a indústria vende o corpo perfeito? Porque existe uma série de situações comerciáveis através do corpo perfeito. Então, por isso, existe essa ditadura de que você tem que ser de um biotipo X, e se você não for, você é desclassificado, você é descartado, você está fora da curva, vamos assim dizer. Portanto, nós temos que ter esse entendimento. Não existe corpo perfeito. De acordo com pesquisas feitas pelo mundo afora de psiquiatria, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, na França, no Brasil e onde for, existe mais ou menos por cento de 70 milhões de pessoas no mundo que sofrem com esses transtornos. 70 milhões. Embora esses distúrbios sejam mais frequentes com pessoas do sexo feminino, entre seus 12 e 25 anos, entretanto, foi notado que houve um aumento de 67% em homens entre 26 e 40 anos. Por causa desses transtornos alimentares, estão muito ligados às redes sociais, que é o advento do mundo do século XXI. Quais são os fatores de risco para isso? Culto excessivo do corpo, maus hábitos alimentares, distorção da imagem corporal, autoestima baixa, sentimento de culpa, questões hormonais, distúrbios emocionais. Tudo isso faz um conjunto de situações que nos coloca dentro desta possibilidade de ter em algum momento algum distúrbio alimentar severo. Tudo isso está ligado às seguintes condições: saúde psicológica, sociocultural, biológica e genética. Quando nós falamos de saúde mental, nós estamos falando de anorexia nervosa, bulimia nervosa, transtorno de compulsão alimentar, hipergrafia, ortorexia, síndrome de pica ou alotriofagia, transtorno da compulsão alimentar periódica, o TCAP, vigorexia, anorexia nervosa. Pacientes diagnosticados com anorexia nervosa se autoavaliam com excesso de peso, ainda que estejam abaixo do peso ideal. Exercícios exagerados, uso indevido de laxantes, diuréticos, entre outros, fazem parte da rotina do portador de anorexia nervosa. Os sintomas, obviamente, peso corporal extremamente baixo, perda de massa e de gordura, restrição alimentar severa, falta de vontade para manter um peso normal e saudável, preocupação em não ganhar peso, distorção da imagem corporal, no caso de mulheres, inibição do ciclo menstrual, gastrite, descamação de pele, hipotermia, anemia. Qual que é geralmente o tratamento disso? A primeira coisa é cuidar do organismo, hidratar seu organismo, ter uma assistência de um bom psicólogo, um nutricionista e terapia.
Por quê? Porque, além dos medicamentos, todos esses instrumentos auxiliam a pessoa a se entender como pessoa, ver que o caminho que ele está seguindo é um caminho perigoso e ele fazer o caminho reverso para ter uma vida normal, um corpo normal, uma estrutura de vida normal. Quanto a outros distúrbios, nós temos bulimia nervosa. Pessoas diagnosticadas com bulimia nervosa comem em grande quantidade, acabam forçando vômitos, e ou o uso de laxantes ou diuréticos, jejuns e exercícios físicos excessivos, que está na sua rotina, que tem esse transtorno. E esses comportamentos podem ocorrer em qualquer lugar e em várias vezes na semana e ao dia. O que diferencia a bulimia da anorexia nervosa é que uma boa parte dos pacientes conseguem preservar o peso, que é considerado saudável pelo índice de massa corporal. Mas, o sentimento de vergonha, desprazer está no comportamento do bulímico. Por isso, a execução de práticas costuma ocorrer em segredo. Quem faz bulimia, ele faz silenciosamente. Você olha para a pessoa tranquilo, mas aos escondidos está metendo um dedão na garganta lá para poder botar para fora e comer. É perigoso. Sintomas: crônica inflamada e dor na garganta, por causa da forçar a vomitar, periodicamente. Problema nas glândulas salivares, como inchaço na região do pescoço e da mandíbula. Erosão do esmalte dentário devido ao ácido dos estômagos, em decorrente aos vômitos. Descomodidade intestinal e irritação devido ao abuso de laxante. Desidratação grave da purga e de fluidos. Desequilíbrio de eletrólitos, níveis muito altos ou muito baixos de sódio, cálcio, potássio, entre outros. Sangramento retal, por causa de uso excessivo de laxantes. Como se cuida disso? Primeiro, a família tem que participar, é indispensável que a família que observa o comportamento da pessoa no dia a dia. O paciente precisa sentir-se que não está sozinho, e que sua família não sente vergonha da situação e quer ajudá-lo a sair dessa vitorioso. Os especialistas indicados são clínicos, psicológicos, psiquiatras e nutricionistas, além de terapias individuais e de grupo com a família. Terapia cognitiva comportamental costuma ser muito recomendado nesses casos. O transtorno de compulsão alimentar. A compulsão dos distúrbios alimentares mais comuns pode ser vista em pessoas que perdem controle sobre o consumo de alimentos. Ao contrário da bulimia e da anorexia nervosa, as pessoas com transtorno compulsivo, após os períodos de compulsão alimentar, não seguem comportamentos compensatórios, como exercícios físicos excessivo ou jejum. É comum pacientes geralmente terem sobrepeso ou obesidade. O fator preocupante é que eles são pessoas com maiores riscos de desencadear doenças cardiovasculares e pressão de artérias elevadas. Culpa, vergonha, angústia em frente à situação são sentimentos que podem levar a uma compulsão excessiva. Resumindo, comer cada vez mais. Tem um programa chama-se Quilos Mortais, acho que é um dos canais do Discovery, e tem lá o Dr. Now, e ele trata exatamente sobre essas pessoas. Você consegue observar, quem tem a oportunidade de assistir esse programa, como eu às vezes assisto de vez em quando, os fatores psicológicos que levam a pessoa a engordar de maneira astronômica, chegar a 200 e pouco, quase 300 quilos, ou mais de 300 quilos de peso corporal e colocar a sua vida em risco seriamente. O tratamento. Primeiro, para ter bons resultados, primeiro precisa fazer um diagnóstico muito precoce e muito preciso. Um clínico, um psicológico, um psicólogo, um nutricionista são especialistas indicados como recursos terapêuticos e assim como os demais, a interação da família é essencial. É interessante nós entendermos que quem tem esse tipo de compulsão alimentar, ele não tem controle sobre o que ele come. Por quê? Porque ele tenta fazer o ato de compensar, compensar no alimento as suas frustrações, as suas angústias,
o que está na sua mente, na sua cabeça até o momento. Hipergrafia. A hipergrafia deriva de um transtorno mental onde os pacientes sofrem de problemas traumáticos que enfrentou em algum momento da vida. Entre eles estão perda de uma pessoa querida ou até bens materiais e acidentes. Sintomas: ganho de peso rápido, ansiedade, sintomas de depressão e, em alguns casos, sentimentos de culpa, inibição do convívio social, não quer saber de convívio social, o isolamento, né? E como que se trata? A hipergrafia tem cura. A assistência de profissionais clínicos, psicológicos, nutricionistas, o uso de medicamento ajuda no tratamento desse transtorno, além da própria família estando junto. Ortorexia nervosa está relacionada a uma obsessão por alimentos saudáveis e nutritivos de forma exagerada. Ou seja, a pessoa diagnosticada com ortorexia exclui uma grande quantidade de alimentos com químicas, agrotóxicos ou aditivos. Inicialmente parece ser interessante, saudável. Entretanto, a parte preocupante nisso é que o paciente fica preso neste cenário. A maioria dos casos, a insatisfação com o corpo leva à compulsão pelos alimentos saudáveis. Por não ser muito conhecida, as pessoas podem ser portadoras da ortorexia sem saber. Se você tem alguns sintomas abaixo, fique esperto. Não ingerir alimentos com sal, com açúcar, com gordura, o que pode provocar a exclusão de alimentos que são ricos em gorduras boas para o seu corpo. Quando caem na tentação, comem algo fora do planejado, costumam-se um sentimento de culpa, em alguns casos, levando-se à depressão. Preferem não solicitar ajuda de especialistas da nutrição. Perda de peso excessivo, dieta restritiva, dificilmente irá comer algo que não foi preparado em casa. E, óbvio, anemia. Portanto, de todos esses aspectos, o isolamento social não é uma novidade, né? Ele acontece. Tratamento. Embora tenha a aparência de ser algo inofensivo, bom, a ortorexia precisa ser tratada. Orientação médica, psicológica e de um nutricionista eficiente ajuda no tratamento. Por quê? Porque você precisa de certas substâncias no seu organismo que faz parte da sua existência. Você pode continuar comendo saudavelmente, mas você tem que equilibrar as coisas, não simplesmente ignorar. Não é somente, por exemplo, uma pessoa que, por exemplo, consome refrigerante e do nada para. É diferente. Igual, eu desde 2014 eu não tomo refrigerante nenhum. Mas isso não me prejudicou. Ao contrário, eu coloquei cada vez menos açúcar para dentro do corpo. Aí eu continuo consumindo açúcar. Eu tomo café com açúcar, tomo chá com açúcar, como um docinho de vez em quando. Então, quer dizer, eu tirei o refrigerante porque tem uma alta concentração de açúcar, mas eu não deixei de consumir açúcar porque é necessário. Né? Um exemplo. Alotriofagia. Pessoa com alotriofagia ou síndrome de Pica, como é conhecido, consome substâncias não nutritivas, como tijolo, batom, carvão, entre outros. É estranho falar um negócio desse, né? O desejo por esses alimentos é classificado como transtorno mental, comum em grávidas e em crianças. Sintomas: intoxicação, é óbvio, né? Produtos, né? Não comestível, né? Intoxicação, prejuízo do desenvolvimento físico e mental. E como que se trata? Acompanhamento de um clínico, um psicólogo e um nutricionista. Ajuda o paciente com esse tipo de transtorno. E o transtorno da compulsão de alimentar periódica, né, o TCAP. O paciente com TCAP consome alimentos em grandes quantidades em um período de tempo demarcado, mais comum a cada 2 horas. Estima-se que entre 20% e 47% dessas pessoas fazem cirurgia bariátrica tenham esse transtorno. O que diferencia da bulimia nervosa é a não utilização de métodos compensatórios, como laxante, vômitos e diuréticos. Quais são os sintomas? Sem controle sobre o quanto comeu. Sentimento de angústia subjetiva, costuma comer muito rápido, tem vergonha por isso, por ter vergonha tem uma baixa autoestima,
costuma ter sintomas depressivos, transtornos de bipolaridade, sobrepeso e obesidade e colesterol acima da média. Como que se trata? O uso de medicamentos, entre eles os antidepressivos. Terapia cognitiva comportamental, acompanhado de um psicólogo e um nutricionista, são indicados para o tratamento do TCAP. A psicoterapia é um caminho muito importante para que o paciente aprenda a entender os gatilhos que levam a comer compulsivamente. Vigorexia. A vigorexia é um transtorno de ansiedade, faz com que o paciente tenha uma distorção de sua imagem. Comum com pessoas do sexo masculino, a vigorexia também é conhecida pelos exercícios físicos intensos. O que diferencia a anorexia nervosa é que o paciente costuma se enxergar mais fraco do que realmente está e por isso a compulsão pelo aumento de massa corporal. Sintomas: preocupação exagerada com o corpo, distorção de sua autoimagem, tendência à automedicação, métodos extremos de treino, dietas rigorosas, abuso de esteroides, cirurgias plásticas desnecessárias, em raros casos, tentativas de suicídio. O tratamento: uma avaliação médica, um perito profissional, o psicólogo, o nutricionista, o uso de medicamentos para controlar a ansiedade, além de tratamentos terapêuticos envolvendo a família e amigos, fazem parte deste tipo de tratamento. Os distúrbios alimentares, eles têm curas, mas se não são tratados, podem levar o paciente a óbito. Por isso é importante manter um cuidado especial e na medida certa com você, com seus amigos, famílias e pessoas próximas. Ninguém está livre desse tipo de acontecimento. Por quê? Porque são coisas que passam aqui e que muitas vezes é vendido por aquilo que você vê na TV, na moda, nas redes sociais, nas academias. Por quê? Porque você busca pelo um ideal. Mas que ideal? A primeira coisa que nós temos que compreender, diante de todo essa listagem que eu passei para vocês agora, de problemas que você pode estar convivendo com isso, pode ter um parente seu convivendo com isso, um amigo, um ente querido seu vivendo com essa situação, é que você é você. Você é bonito, você é lindo do jeito que você é. Você precisa se cuidar para manter a tua saúde. Cuidar para manter a tua saúde é diferente de você se submeter a situações que podem te levar a ter uma doença crônica. Desenvolvimentos de doenças crônicas, tanto físico quanto mental. E os dois andam de mãos dadas. Começa aqui, na tua cabeça, que você passa a achar determinadas situações, pensar determinadas situações, e depois essas situações ganham corpo e vida através de práticas que são perigosas e, obviamente, o corpo vai sofrer. E aí sofre o corpo, sofre a mente, sofre toda a pessoa no processo. Fica esse alerta para todos nós. Observem seus amigos, sua família, observem comportamentos, vejam o que eles estão fazendo. Tenham muito cuidado, porque são tipos de coisas como essa que podem nos levar a uma morte prematura, dolorosa e muitas das vezes desnecessária. Desejo um bom resto de semana para vocês. Nos encontraremos no programa Mitologário muito em breve. Um forte abraço a todos. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see. Nós somos a Associação SOS Felinos
onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.